acerca desse assunto, que é esse milagre extraordinário que aconteceu. O livro de 2 Reis registra parte da história dos reinos de Israel e de Judá, reino do norte e reino do sul, mas também traz relatos sobre a vida e os milagres realizados pelos profetas de Deus, especialmente Elias e o seu sucessor Eliseu, o qual está aqui contido dentro desse texto a sua participação. Então, nesse texto específico, lemos sobre um grupo de filhos dos profetas, homens que viviam sob a tutela espiritual de Eliseu e se dedicavam ao serviço do Senhor. Esses homens perceberam que o lugar onde moravam era pequeno demais e decidiram buscar recursos para construir algo maior. Aqui eu já me chamo a atenção quando eu leio o texto e mostra que os filhos dos profetas, como já foi dito aqui, eles observaram que a casa onde estavam estava ficando apertada. Eles estavam ali aprendendo da palavra, como deveria ser um homem de Deus, como deveriam servir a Deus, e viram que a casa estava ficando apertada. Mas o que me chama a atenção é que eles observaram que a casa estava apertada. Eu quero dizer para a igreja Brasil do Evangelho Pleno, que vocês não venham aqui somente para ficar sentadinhos, não. Eu sei que vocês observam tudo. É por isso que essa casa está bonita. É por isso que esse púlpito está bonito. É por isso que a tecnologia está funcionando aqui. É porque alguém observou e chegou até o profeta, até o homem de Deus e disse: pastor, precisamos de uma televisão para passar a letra da música. Você é profeta de Deus. Você pode sim observar e ver o que é melhor para o crescimento do reino de Deus, e você tem total liberdade para chegar no profeta, no homem de Deus, no seu líder, no seu professor, no seu pastor, e dizer: pastor Valmir, eu tenho uma ideia para a obra de Deus, para que possa ajudar assim as nossas crianças. E foram isso que os filhos dos profetas fizeram. Viram que estava apertado, não foram sozinhos ao campo, não, vamos ao nosso líder, afinal de contas, ele é o nosso tutor. Você tem um líder, você tem um tutor, você tem alguém que responde por você no reino de Deus, afinal de contas, ele é o seu pastor, ele é o meu pastor, é o meu pastor que vai entregar a minha alma ao Senhor Jesus. Quando lá chegarmos, o pastor vai na frente e as ovelhas vão atrás nos seguindo. E vai, imagina comigo, eu, você, nós, os nossos pastores, à nossa frente, bem na porta do céu agora. Aleluia, aleluia. O pastor Valmir chegando e dizendo: Senhor Jesus, aqui está as ovelhas que tu me entregaste para mim cuidar, para zelar delas, para alimentar delas. Elas são tuas, Senhor. Sabe o que nós vamos ouvir? Entrai e possuí por herança benditos do meu Pai. Aleluia. Rabassure canto, rabassere andarás. Aleluia. Você pode observar e ver o que é melhor para o crescimento da obra de Deus. Não fique acanhado, como diz lá no interior das Alagoas. Não se acanhe, não. Se você tem alguma ideia para o crescimento da obra de Deus, chegue no seu pastor e fale para ele. Eliseu concordou em acompanhá-los. Então, o seu Eliseu, o seu pastor, ele vai, se a ideia for boa, ele vai concordar com você e juntos porão em prática na obra do Senhor. Eliseu concordou em acompanhá-los. Durante o trabalho, um dos servos perdeu o ferro de seu machado na água. Desesperado, ele clamou ao profeta. Quando o ferro cai na água, o servo logo fica em desespero e clama a quem? Ao profeta. Eu não sei o
o que está acontecendo com você, nem você sabe o que está acontecendo comigo, digo aqui, na nossa mente. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite com a sua mente, o que passou durante o dia, mas só você e Deus sabe o que está acontecendo. Ai, meu Senhor, o meu machado caiu na água. O que está acontecendo com você, irmão? O que está acontecendo com você, irmã? Você pai, você mãe, você que é filho, o que está acontecendo na sua casa? Corra ao seu pastor, clame ao seu pastor, ele vai te ouvir, e junto vocês buscarão Deus em oração, e Deus vai entrar com a providência. Ai, meu Senhor, o meu machado caiu nas águas. E o texto vai dizer, amados, que o profeta Eliseu perguntou: aonde foi? Ele disse: foi aqui. Pegou um pau e lançou na água, e o machado subiu. Não guarde para você, procure alguém para conversar, para desabafar, para dizer o que está acontecendo. Abra o seu coração. Apesar que a credibilidade foi perdida, mas aqui há uma igreja séria e verdadeira. Há uma igreja que teme a palavra, há uma igreja que louva e adora de verdade a um Deus vivo e poderoso. Há aqui homens e mulheres de Deus. Há um pastor aqui, então venha e busque a ajuda do seu pastor. Porque tem pessoas que estão buscando ajuda lá fora, de incrédulos, ao invés de buscar a ajuda daquele que é o seu tutor, o seu pastor, o seu professor. Aqui tem Eliseu de Deus para te ouvir, e você vai dizer: aonde caiu o teu machado? Desesperado, ele clamou ao profeta, e então ocorreu um milagre. Naquela época, e hoje também ocorreu um milagre. Afinal de contas, você está aqui nesta noite louvando e adorando ao Senhor Jesus. Ocorreu um milagre nesses 15 anos de ministério. 15 anos de milagre, porque essa igreja serve um Deus de milagres. Ocorreu um milagre. Eliseu lançou um pedaço de pau na água e fez o ferro flutuar, permitindo que fosse recuperado. É noite de se achar o que se havia perdido. Os filhos dos profetas reconheceram que o lugar onde habitavam era estreito. Isso representa a figura de um crescimento meu e seu espiritual. Às vezes, as nossas experiências com Deus parecem limitadas e precisamos buscar mais dele. A fé não deve ser estagnada, parada, estática. Não, a minha e a tua fé é uma fé viva. E a nossa fé é a fé chamada Jesus Cristo. A nossa fé nunca morre, ela está viva, está aqui neste lugar, nesta noite, para ser louvado, adorado e glorificado pelos 15 anos de ministério da Igreja Pentecostal Brasil, do Evangelho Pleno. A nossa fé, ela deve crescer dia após dia, porque o crente vive pela fé. Assim como aqueles homens buscaram expandir seu espaço físico, devemos desejar um coração amplo para acolher a presença de Deus. Então devemos desejar um coração mais amplo para a presença de Deus. Eliseu não proibiu o projeto. O pastor não vai proibir projeto para o bem da obra de Deus, porque vivemos um tempo que lá fora está havendo uma ditadura de púlpito. Homens que se dizem de Deus, que estão manipulando os seus membros debaixo do jugo pesado. Mas aqui não, aqui há liberdade de você louvar e adorar o Senhor, de sair, de entrar, de buscar a Deus, de passear, de viajar, de tirar férias, e louvar e adorar o Senhor aqui nesse lugar. Então, amados, Eliseu não proibiu o projeto, ele apoiou a iniciativa. Deus aprova quando os seus servos têm visão. Se você tem alguma visão para o bem do crescimento da obra de Deus, então contem
ao seu pastor, para que a obra de Deus se expanda, quantidade e qualidade. Deus se importa sim com quantidade e com qualidade. Deus nos aprova quando temos visão em prol do reino de Deus, empenho, disposição. Eles se dispuseram a ir cortar madeira. Então Deus, Ele aprova quando um crente se dispõe a fazer a obra. Quando um crente se dispõe, chega no pastor e diz: pastor, precisa de ajuda hoje? Pastor, está precisando do quê? Se disponha e pergunte qual é a necessidade da obra de Deus. Com certeza, amados, vai ter muita lenha para você cortar, vai ter muito trabalho para você fazer, porque 15 anos de ministério é muito trabalho, é muita lenha cortada, é muita viga pesada carregada nas costas, para manter esse ambiente aqui, agradável, e um culto tão leve como esse desta noite. Um culto leve é a presença da glória de Deus, alegrando a nossa alma, alegrando o nosso espírito. Aí damos glória a Deus, aleluia, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. A expansão física ou ministerial não é pecado, pode ser sinal de obediência e crescimento espiritual. Que possamos ter coragem de buscar o crescimento na igreja, no ministério, na evangelização. Quando os filhos dos profetas foram ao Jordão, eles começaram a cortar árvores. Isso representa o trabalho necessário na obra de Deus. Quem quer cortar árvores para a obra de Deus? Corta a árvore. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz era feita de quê, igreja? Madeira. Então todos os dias corte árvore, carregue nas costas, siga Jesus para entrar no reino dos céus. Isso representa o trabalho necessário na obra de Deus. Servir ao Senhor exige esforço, dedicação e cooperação. Não foi só um filho do profeta, não, foram os filhos dos profetas, todos unânimes, disseram: vamos cortar lenha, bora. Então vamos falar com o pastor. Pastor, meu amigo, vamos cortar lenha. Aleluia. Qual foi a resposta? Vão. O senhor vai com nós? Estou dentro. Porque tem pastor que manda o obreiro fazer a obra, mas ele fica em casa assistindo o Gugu. E o Gugu já foi faz tempo. Tem pastor que manda o obreiro vir dirigir o culto, mas ele fica assistindo o Jornal Nacional, que já foi faz tempo também a sua credibilidade. Eliseu foi junto. Vocês querem ir? Vão. Você vai conosco? Tô dentro. É o que? É culto do lar? É, tô dentro. Aleluia. É culto da oração? Tô dentro. É evangelismo? Eu tô dentro. É vamos visitar no hospital? Eu tô dentro. É a casa de recuperação? Tô dentro. Eu tô junto com vocês, cortando madeira para ampliar a casa. A casa espiritual. Ampliar a casa, a obra de Deus. Ela tem que crescer. Ele disse: eu vou, eu estou com vocês, estou junto. Oh, glória. A construção da casa exigia colaboração mútua. Na mesma forma hoje, amados, a edificação da igreja é coletiva. A igreja edificada, ela é coletiva. Não tem essa de ser igreja em casa, não. Pessoas que dizem: eu sou igreja, eu estou em casa, estou de boa, estou assistindo pela internet. Não é igreja coisa nenhuma. Nós só somos igreja quando estamos aqui, porque o corpo é um só. Um membro fora do corpo não é corpo, é um membro que vai apodrecer e vai se acabar. Um galho fora da videira é só um galho que vai secar, que vai ser jogado no fogo e vai queimar. Em casa ninguém é igreja, só somos igreja quando estamos aqui, reunidos, um corpo de Cristo Jesus. Nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Imagina ali o irmão com o dedão do pé estourado, magoou, o corpo todo sente a dor. Imagina aqueles que se afastaram.
Imagina aqueles, o pastor Valmir, nesses 15 anos, que passaram por aqui, mas não quiseram cortar madeira, não quiseram se dispor. Quantos já passaram por aqui? A obra de Deus é algo sério. O evangelho é um compromisso sério e verdadeiro. O crente tem que ser fiel na sua decisão de seguir a Jesus. Fidelidade. O serviço é real, é tangível e demanda esforço. Não há crescimento espiritual sem trabalho. Não há crescimento espiritual sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem fazer a obra do Senhor. Então não há crescimento espiritual sem trabalho. No meio do trabalho, o homem perdeu o ferro de seu machado nas águas do Jordão. Trabalhando, mas o inimigo está sempre lutando para atrapalhar a nossa obra. O inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para tragar as nossas almas. Mas ao nosso redor, amados, tem anjos acampados. Ao redor do crente fiel tem anjos acampados. Ao redor de um Daniel dentro da cova, não tem leão que encoste nele, tem leão que encoste em você. O inimigo não pode te tocar. A palavra do Senhor diz: um crente fiel, ele anda sem medo, porque ele sabe que o inimigo está levantando, está aprontando, mas ele está guardado e protegido pelas mãos do Senhor Jesus. Então caiu nas águas do Jordão. Ele ficou aflito, porque a água do Jordão, amados, é uma água que nasce cristalina e congelada lá no pé do Monte Hermon. Ela nasce numa fileta de água cristalina, às vezes congela, e ela vai descendo pela região e vai se abrindo, o rio vai se abrindo, mas também vai se sujando, vai caindo pedras, vai caindo galhos, árvores, e a água vai ficando barrenta. Aonde o machado cai, a água era barrenta que os olhos não davam para ver. Só sabe, caiu aqui, mas não estou vendo o machado. E agora? Oh, profeta, o meu machado caiu aqui. A aflição do homem que perdeu o machado: não era meu, profeta. Eu tinha pegado emprestado esse machado, eu tenho que devolvê-lo no final do dia. Mas eu quero fazer a obra, eu quero cortar a minha viga, eu quero levar ela, eu quero fazer parte do crescimento da obra de Deus. Mas o meu machado, ele caiu na água, eu não estou vendo. Mas foi aqui. Chamou a pessoa certa. Não conte o que está acontecendo para as pessoas erradas. Venha na pessoa certa. Você tem pastor. Conte para o seu pastor. Eliseu caiu na água. Ele chamou a pessoa certa. Sabe por quê? A pessoa que ele chamou para contar, para gritar por socorro, foi uma pessoa que conhecia muito bem aquele rio. No capítulo 5, ele sabia que aquele rio tinha curado um homem de uma lepra. E ele não precisou nem ir lá na beira do rio. Ele só mandou o homem: mergulha 7 vezes no rio Jordão. E foi curado da lepra. Oh, glória a Deus. Caiu nesse rio. Foi aqui? Foi. Então eu conheço esse rio. Peraí, calma. Ele pega o pau e joga na água. Aí o milagre acontece. Os olhos humanos não davam para ver o ferro lá embaixo. A água era turva, era barrenta. Nossos olhos não davam para ver. Mas o profeta, ele carregava a palavra de Deus dentro dele. Ele sabia que aquilo que os olhos do homem não conseguem ver, Deus vê tudo. Deus nos vê em todos os lugares. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O homem clamou para a pessoa certa, para a pessoa que conhecia o rio. Conhecer o rio, saber que aquele rio já fez milagres lá atrás. Então ele diz: oh, joga essa madeira e o milagre vai acontecer. De repente, ou eles veem o ferro boiando sobre as águas, e o homem vai lá e pega o seu ferro de volta. Amados, clame ao Senhor Jesus. O que você está precisando de ajuda espiritual? Converse com o seu pastor, e juntos vocês vão clamar ao Senhor, e o Senhor vai vos responder coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Continuem clamando.
Onde caiu? O servo mostrou o local. Então Eliseu lançou a madeira. Este é um milagre incomum. É um milagre surpreendente. A física natural diz que o ferro afunda, mas Deus é um Deus soberano. Está lá no fundo do rio, os olhos não veem, mas aí entra o Deus soberano. Olha só, a água, o Rio Jordão está descendo, turvo, barrento, tem correnteza, mas um ferro que está afundado e vai flutuando como um isopor, ele poderia muito bem descer nas águas, subiu e ficou paradinho. Eram as águas que se passavam por baixo, e ele ficava por cima da água até pular e pegá-lo novamente, porque Deus não deixa nenhum dos seus filhos envergonhados. Mas para isso você tem que ter disposição para cortar lenha, para ampliar a sua casa espiritual. Porque 1 Coríntios 2:9 vai dizer: aquilo que os olhos não viram no fundo das águas, que o ouvido não ouviu e nem subiu a ação do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus? Tem milagre para acontecer na minha e na tua vida. Deus cuida das coisas que parecem perdidas. Às vezes sentimos que perdemos tempo, oportunidades, dons, relacionamento, mas Deus pode restaurar aquilo que foi perdido. Deus usa meios simples para agir. Um pedaço de pau, algo insignificante, foi usado por Deus para realizar um milagre impossível, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus usa esses meios simples para agir. Oh, glória a Deus! Deus realiza um milagre impossível. Ele usa o fraco, o simples e o humilde, como diz 1 Coríntios 1:27. Deus valoriza o instrumento do seu servo. O machado era uma ferramenta essencial para o trabalho. Da mesma forma, Deus cuida dos instrumentos que usa. Fala para o irmão que está do teu lado aí: você é instrumento de Deus. Glória a Deus. Você é instrumento de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. E Deus cuida dos seus instrumentos. Deus está cuidando de cada um de nós nesta noite, nesses 15 anos de ministério da Igreja Pentecostal Brasil do Evangelho Pleno. Deus tem cuidado dos seus instrumentos nesses 15 anos, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Não subestime os instrumentos que Deus usa. Confie que Ele cuida até dos mínimos detalhes em sua jornada. Deus cuida de você nos seus mínimos detalhes. Deus cuidou nesses 15 anos até nos mínimos detalhes. Ao final, Eliseu disse ao servo: levanta. Então ele estendeu a mão e tomou. O servo aprendeu uma lição prática. Mesmo diante das falhas ou descuidos, havia esperança. Aleluia. Ainda há esperança. Aleluia. Não perca a esperança na sua casa. Não perca a esperança. Ainda há esperança. Só não tem esperança para quem já morreu. Mas enquanto estiver vivo, ainda há esperança. E a nossa esperança, ela é Jesus Cristo. O servo aprendeu essa lição prática. O Senhor não o condenou, mas o ajudou a recuperar o que havia perdido. João 8:10, uma história linda. Jesus pergunta e diz: cadê os teus acusadores? Não te condenaram? E a mulher disse: Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, mas não peques mais. Jesus deu o que aquela mulher tinha perdido. Era uma mulher que tinha má fama, era uma mulher que tinha o nome de adúltera, estava humilhada no meio da praça, mas agora Jesus diz: vai, não peques mais, e devolve para ela
para que ela possa ser uma mulher digna, uma mulher íntegra, uma mulher de Deus, uma mulher seguidora de Jesus Cristo, uma mulher mãe de família. Jesus está devolvendo nomes. O que falaram de ti, vão ter que reconhecer que tu és homem de Deus e mulher de Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. Isso nos lembra que Deus é misericordioso com os seus servos. Quando falhamos, Ele não nos abandona. Podemos cair, mas não estamos derrotados. Há sempre lugar para arrependimento. Disse o homem de Deus: onde caiu? Apocalipse 5:2. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Deus está falando com alguém aqui que desistiu do seu chamado. Era para pregar, era para louvar, era para ensinar, era para cuidar das crianças ou das irmãs, era para zelar da casa de Deus. Lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. E o verso 7 diz: levanta-o então. E ele estendeu a mão e tomou. Atos 3:7. Descia para a hora da oração a nona, Pedro e João, e na porta do templo um homem doente, e fitando os olhos dele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro lhe estendendo as mãos, o filho do profeta estendeu as mãos e pegou o seu ferro de volta. Pedro estendeu as mãos e levantou o coxo, e os pés endireitou os seus atelhos. Ele entra no templo, pulando, saltando e dando glória a Deus. Quantos aqui tiveram a mão estendida pelo pastor Valmir e hoje está glorificando ao Senhor? Milagres de Deus nas nossas vidas. Por isso, igreja, creia sempre.